Gostaria de começar colocando algo muito importante. Precisely because media, mainstream media, be it from the extreme right-wing bourgeois to the Stalinist, Castro-Chavez left. Exatamente porque a mídia, seja ela a mídia castro-chavista ou a mídia da direita burguesa, Has been attempting to alienate or to separate the Syrian revolution from what they call the Arab Spring and what I prefer to call the Arab Revolution. essas mídias têm trabalhado no sentido de retirar a Revolução Síria do que eles chamam da Primavera Árabe e eu chamo das Revoluções Árabes. It's not a revolution, they say. Eles dizem que não é uma revolução. One side says that it is a religious war between different fighting groups. Setor diz que existe uma guerra religiosa entre diferentes setores religiosos da sociedade. And another group says E outro grupo diz that these are American mercenaries. que, na verdade, são mercenários americanos, So suddenly 15 million Syrians have been turned into American mercenaries. como se de repente 15 milhões de sírios da noite para o dia virassem mercenários americanos. But I'm going to say two stories that represent the extent to which the Syrian revolution is not only coincidentally part of the Arab Spring, Mas quero começar contando duas histórias que mostram como a Revolução Síria não apenas está ligada à Primavera Árabe, but is structurally inseparable from the struggle of our brothers and sisters in Egypt, in Tunis, in Yemen, Bahrain, Libya, Palestine, and all over the Arab world. que mostram para nós como a luta na Síria é estruturalmente inseparável das lutas dos companheiros da Tunísia, da Líbia, do Egito, do Iêmen, do Bahrein e da Palestina. And also in Brazil. E também, eventualmente, no Brasil. And this is important because this is precisely what bourgeois media tries to do. The most dangerous aspect of revolutions is its potential internationalism. E exatamente isso é importante porque é exatamente essa a estratégia da mídia burguesa. É negar o caráter internacional da revolução por temor ao internacionalismo. So everything that was happening this year, from student movements in Quebec to the Arab revolutions to the general strikes in Europe, all of these are coincidences. They are not part of an international one solidarity struggle. E aí eles colocam como se a mobilização dos estudantes do Quebec, as greves gerais da Europa, as revoluções do mundo árabe, todas acontecessem coincidentemente no mesmo período de tempo, e não como se eles se integrassem parte de um todo, de um movimento global. Isolated, separate phenomenon that have nothing to do with each other. Tentam trabalhar isso como fenômenos isolados e que não têm relação nenhuma entre si. 11, 12, 13-year-old children Crianças de 11, 12, 13 anos de idade went and graffitied their school walls with the very same slogan of Tahrir and of Tunis. grafitaram nos muros da escola os mesmos slogans de Tahrir, da Praça de Tahrir e da Revolução Tunisiana. الشعب يريد إسقاط النظام. The people want to topple the regime. O povo exige a derrubada do regime. And mind you, we have very different dialects. So if I was talking normally to a fellow from Tunisia, I might very well not understand him or her. E aí é importante vocês se lembrarem que no mundo árabe existem vários dialetos diferentes. Então, por exemplo, se eu estou conversando em árabe com um companheiro da Tunísia, muitas vezes eu vou ter uma dificuldade de entender o que ele está falando. But we chose, and not we, the children chose exactly the same slogan. It was a conscious choice. It was not a coincidence. The Syrians not only are part of the Arab Spring, but want to be inseparable from it. E aí, quem inclusive escolheu utilizar o slogan utilizado na Tunísia e no Egito, não fomos nós, foram as próprias crianças da Síria. Porque o processo revolucionário na Síria é um processo inseparável e eles tinham consciência de construir um processo inseparável do que vem ocorrendo no mundo árabe. How did the regime, how did Bashar al-Assad's regime react? Mas qual foi a reação do regime de Bashar al-Assad da ação dessas crianças? How did the mighty, strong regime of Bashar al-Assad react to 12, 13-year-olds scribbling on school walls? Como que esse regime poderoso, extremamente poderoso de Bashar al-Assad reagiu a crianças de 11 a 13 anos desenhando em muros de escola? They were detained. As crianças foram presas, They were tortured, torturadas, brutalized. brutalizadas. Some of them were murdered and returned to their families as unidentified
unidentifiable corpses. Algumas assassinadas retornaram às suas famílias na forma de corpos identificáveis. And when the fathers went to object at the municipality, E quando os pais foram reclamar à prefeitura, the representatives, the municipal representative of Bashar al-Assad replied to them. os representantes de Bashar al-Assad naquele espaço responderam aos pais das crianças: You forgot how to make children to replace the ones you've lost. se vocês esqueceram como vocês fizeram crianças para que vocês possam substituir essas aí que vocês perderam, Send us your wives. por favor, nos mande seus esposos. This is the type of regime we are facing in Syria. Esse é o tipo de regime que enfrentamos na Síria. Because it started as a demonstration in solidarity with our revolutionary sisters and brothers in Libya. Uma manifestação que se iniciou em um ato de solidariedade às nossas irmãs e nossos irmãos na Líbia, In front of the Libyan embassy. diante da embaixada da Líbia. And it transformed itself into a demonstration asking for the Syrian regime to be toppled. E logo ela se transformou numa manifestação exigindo que o regime sírio fosse derrubado. And this is how the Syrian revolution is inseparable from the struggle of our sisters and brothers all over the Arab world. E isso é uma das muitas expressões de como a luta revolucionária na Síria é inseparável de todo o processo revolucionário no mundo árabe. Because it was our very solidarity with the Egyptians, Tunisians, Libyans and Bahrainis, and it was their revolutionary actions that gave us the strength, even the blind courage to go down to the streets and be killed by this regime. Porque foi não só a nossa solidariedade, a revolução na Síria, na Líbia, no Egito, na Tunísia, no Iêmen, no Bahrein, nos dão incentivo a sair na rua, como nos serviu como incentivo de sair à rua e romper com a barreira de medo. Without them, we would never have been on the streets. Se não fosse a ação nesses países, jamais estaríamos nas ruas. So, this is how the Syrian revolution spread. Foi assim como a revolução na Síria se espalhou. Please welcome the new member of the panel. Em convite ao novo integrante da So mesa. this is how the Syrian revolution spread. Foi assim que a revolução na Síria se espalhou. Because initially, for instance, us in Damascus, where the regime was extremely strong, had a very strong military secret intelligence services. Então, inicialmente, por exemplo, nós em Damasco, onde havia muito controle por parte do regime, muito controle por parte dos serviços secretos, In order to join demonstrations, we used to be forced to go to areas like Douma, who are in the rural, the peripheries of Damascus. para que nós de Damasco pudéssemos participar do processo, nós tínhamos que muitas vezes ir para cidades do interior, como na região rural de Douma. And so what we would do is, for example, I remember a group of young women, young students, went and painted or tinted every single Damascene fountain, public Damascene fountain, red, the color of blood. Every single fountain, big fountain in Damascus was tinted red. Por exemplo, eu me lembro quando um grupo de mulheres se reuniu para jogar tinta vermelha nos chafarizes que existem na cidade de Damasco, ao ponto que todos os chafarizes e todos os lugares que haviam água pública na cidade tivessem pintados de vermelho. Another way was spreading pamphlets, revolutionary pamphlets, even in the middle of pro-regime marches. Outra forma de ativismo que nós tínhamos na cidade era panfletar, levar panfletos revolucionários em atividades, em manifestações orquestradas e organizadas pelo governo. But of course, the strongest kind of peaceful struggle Mas é claro, a forma mais forte de resistência pacífica was, as we saw here at the end of the documentary, foi como vimos aqui no final do documentário, and we specifically chose it to be at the end of the documentary after the video of the destruction. e escolhemos inclusive especificamente para que essas imagens viessem depois das imagens de destruição que vocês viram no documentário, In respect to the persistence of Syrian revolutions, that even under this destruction and under military airplanes, they still go down to the streets in revolutionary form, chanting for em freedom. respeito aos revolucionários na Síria, que em meio a toda essa destruição e bombardeio, mesmo enfrentando todas as dificuldades que eles enfrentam, continuam saindo às ruas em manifestações exigindo a liberdade do país. But unfortunately, Mas infelizmente, we soon realized logo notamos that unlike our comrades in Egypt, que, ao contrário dos companheiros no Egito, we cannot topple a regime in Tahrir in 18 days. não conseguiríamos derrubar o regime numa praça como a Praça Tahrir em 18 dias. And unlike our comrades in Tunis, E ao contrário dos companheiros no Egito, na Tunísia, we cannot topple a regime in 1 month. não conseguimos derrubar um regime em apenas um mês. The rebels realized that a regime that comes on tanks can only leave on one. Logo percebemos
que um regime que chegou ao poder na base de tanques apenas sairá do poder na base de tanques. We've had a lot of defections, not only from the lower ranks of the soldiers, but also from higher military ranks. Tivemos deserções não só na base do exército, mas também entre quadros mais elevados da hierarquia militar. Many of these soldiers, along with other civilians who picked up on arms, Muitos desses soldados, juntos com civis que pegaram em armas, formed battalions. formaram batalhões. Armed battalions with very minimal kind of armament, basically defected weapons and very basic hunting rifles. Batalhões com um armamento muito precário, ou com armas que foram levadas ganhas durante o processo de deserção, ou com armas de caça ou coisas muito precárias para um batalhão militar. These entities that were called battalions became right now to be loosely called as the Free Syrian Army, but I also use this term with hesitation. Esses batalhões eventualmente se juntaram a formar o que vem sendo descrito de forma bastante vaga do Exército Livre da Síria. Eu acho que a gente tem que utilizar esse nome, Exército Livre da Síria, com bastante precaução. Hesitation not because I undermine the importance of the Free Syrian Army, and to the contrary, I regard them with utmost respect. Precaução não por não valorizarmos o trabalho do Exército Livre, muito pelo contrário, eu considero esses companheiros da mais autoestima, but because I think it gives a fake illusion that it is in fact a hierarchical army, while it is more of guerrilla tactics. Mas o nome Exército Livre da Síria muitas vezes nos dá a ilusão de que temos um exército estruturado e com hierarquia e comando, quando na verdade eles são muito mais diferentes pequenos grupos guerrilheiros. These battalions were able to see the mid-part of this documentary to form free, liberated zones like Kafir Nubra. Esses batalhões permitiram com que surgissem aquilo que a gente viu no meio do documentário, suas chamadas zonas livres, como a que ocorreu na cidade de Kafir Nubra. And Kafir Nubra was quite famous before becoming a free zone to its banners, its very witty, smart, almost black humor-like revolutionary banners. Inclusive a cidade de Kafir Nubra é muito conhecida por seus cartazes inteligentes e muitas vezes que utilizam-se de humor negro para descrever e protestar a respeito do que acontece na Síria. These free zones gave a space that Syrians never had before. Essas zonas livres deram espaços que nunca existiram na Síria. A space of self-organization and self-administration. Espaços de auto-organização e autogestão. Countering not only the regime's rhetoric that these people can only be ruled by the force of law and coercion. Servindo não só para pôr em xeque a ideia defendida pelo regime de que o povo sírio apenas pode ser governado de forma violenta e pela coerção, but also the rhetoric and discourse of Western Orientalist liberalism. Mas também colocando em xeque o discurso orientalista dos liberais europeus. That says that we need to be sent United Nations NGOs to teach us how to be organized, the white man's syndrome. Que colocam para a gente sempre que existe uma necessidade de ONGs e instituições do Ocidente virem para educar o povo árabe naquilo que a gente pode chamar da síndrome do homem branco. And so I think these free zones were extremely symbolic and extremely important precisely when it comes to that. É por isso que eu considero as zonas livres espaços extremamente importantes e muito simbólicos exatamente por essas questões. And as you saw as well, they opened space for a very nuanced debate for Syrians. E como vocês viram, eles também abriram espaço para um debate novo para o povo sírio. A debate that even criticizes those that they are dependent on for their freedom, the military. Um debate que coloca inclusive críticas por parte da população àqueles nos quais eles são dependentes, o exército. The issue of democratic representation. Colocam a questão da representação democrática. The issue of separation of powers. A questão da separação do poder. Particularly the issue of the balance between the political local coordination committees, the military battalions, and who plays what role. Em particular, a questão da divisão de tarefas entre o setor militar da revolução, o setor pacífico da revolução e quem é encarregado de que papel nesse processo. But unfortunately, while we were subtitling this very documentary back in São Paulo, mas infelizmente, quando colocávamos o letreiro nesse documentário em São Paulo, on the 5th of November, no dia 5 de novembro, and while I was browsing the internet to get news from
from back home, enquanto olhava pela internet para achar notícias vindas de casa, we noticed, and I found a video that shows Kafernumbul being entirely bombarded by 2 airplanes from Assad's army to the ground. nos chegou a notícia de que o vilarejo de Cafarnaum havia sido inteiramente destruído por 2 aviões MiG do regime de Bashar al-Assad. And some of the images were so strong and so bloody that people back from the editing group said it's better if we don't show them in the documentary. Inclusive os próprios companheiros em São Paulo, ao se deparar com a violência e com o sangue das imagens, acharam melhor que inclusive a gente nem incluísse isso no documentário, dada o quão violentas eram as imagens. So what you saw is relatively viewer-friendly compared to what was actually happening on the ground. Então, na verdade, o que vocês viram foi algo bem mamão com açúcar comparado do que ocorreu na cidade do vilarejo de Cafarnaum. Because military and armed struggle only derives its very legitimacy, its foundational legitimacy from the struggle and the street of the Syrian people. Porque a legitimidade da luta armada vinha apenas das manifestações pacíficas do povo nas ruas. And on the other hand, these people, in order to continue being able to have peaceful struggle, to be able, like you saw, the women who participate in revolutionary journalism, should have a minimal protection, a minimal threat from the Free Syrian Army and its differing battalions. Mas, ao mesmo tempo, para que o movimento pacífico pudesse continuar existindo, em cenas como vocês viram, por exemplo, do jornalismo revolucionário, para que esses movimentos pudessem continuar existindo, era central a proteção vinda do Exército Livre e dos grupos armados sírios. Instantly, Syrians attempted to internationalize their revolution. Instantemente, quando a revolução estourou, os sírios tentaram internacionalizá-la. We never expected anything from old, senile, Stalinist communist parties. O povo sírio jamais esperou alguma coisa dos velhos e senis partidos comunistas de matriz stalinista. But even my own father, who was a direct victim of Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad, and their atrocities. Mas até meu próprio pai, que é vítima direta das atrocidades de Bashar e Hafiz al-Assad, after knowing how much I have disdain for Castro and Chavez, sabendo de todo o desdém que eu tenho por Castro e Chaves, came up to me and said, please don't attack these idols, these symbols of true and active anti-imperialism, of a true working class movement. Veio a mim e disse, por favor, não faça tanta crítica a esses setores que são símbolos do movimento anti-imperialista e do movimento de massas. It turned out to be extremely more Stalinist than anyone had imagined. Mas na verdade o castrochavismo se provou muito mais stalinista do que todos imaginavam. Reproducing old, wrong, outdated campus conceptions. Reproduzindo velhas, erradas e totalmente incorretas concepções campistas. Not only support an ideology and discourse, apoiando o regime não apenas em ideologia e discurso, but the great red t-shirt wearing Chavez, mas o Chaves da camisa vermelha, sent diesel to the airplanes that very much bombarded the city. Direct material support to the dictator Assad. Mandou diesel para os mesmos aviões que bombardearam esse vilarejo que vocês viram aí. O castrochavismo dá apoio material essencial para a contra-revolução na Síria. Chaves em particular. And mind you, inclusive, lembrem-se, regime supporters are always proud that we don't have McDonald's in Syria. Os apoiadores do regime sempre gostam de dizer que não existe McDonald's na Síria. The reason we don't have McDonald's in Syria, mas a razão por que não existe McDonald's na Síria, is that we have an American embargo. É porque existe um embargo americano. It's not because the regime is a socialist one. E não por resistência ou pelo caráter socialista da ditadura. In fact, Rami Makhlouf, inclusive, o grande homem de negócios de Rami Makhlouf, the cousin of Bashar al-Assad and his biggest capitalist entrepreneur, que é primo do presidente e o maior capitalista do país, is like cancelling the days on the calendar until the embargo is out, so he can bring KFC, McDonald's, and every single other franchise you can imagine. Conta os dias no calendário para até que o embargo americano no país se acabe, para que ele possa abrir uma McDonald's, um KFC, uma Pizza Hut e tudo mais da massa. And even worse, e ainda pior, the regime is the only standing pro-Palestinian. Colocam que esse regime é o grande bastião da luta palestina. And let me contextualize myself here.
Mas vamos aqui contextualizar um pouco isso. I just came back from the World Social Forum Free Palestine. Eu acabo de voltar do Fórum Social Mundial Palestina Livre, um fórum social mundial temático. Where unfortunately fronts like Conlutas, like CSP Conlutas, were rather minoritarian. E que infelizmente entidades de frente como a Conlutas têm um caráter minoritário. Where in order to get my World Social Forum badge, I got a receipt from Gucci. E em que o grau de cooptação do processo chega ao ponto de que quando eu me inscrevi no Fórum Social Mundial, o recibo que veio foi um recibo da CUT. And I'm a bit fed up. E aí eu fico um pouco cansado. I'm a bit fed up of every single criminal, bureaucrat, reformist, socialist who wants to wash his hands clean to use the Palestinian cause. Estou cansada de burocratas assassinos contra-revolucionários que se utilizam da causa palestina para lavar suas próprias mãos. I think they all learned in the same school somewhere around Damascus. E parece que eles todos aprenderam na mesma escola, algum lugar perto de Damasco. So what did Hafez al-Assad do to the Palestinian cause? O que Hafez al-Assad fez em relação à causa palestina? Back when he was still the Minister of Defense of the country, Quando ainda era ministro de defesa do país, and through a policy that caused the main division in the Ba'ath Party that led eventually to a takeover of power and a military coup of Hafez al-Assad. através inclusive de uma política que envolveu um golpe dentro do partido Ba'ath, que culminou na tomada de poder por Hafez al-Assad, pai do atual presidente, Hafez al-Assad banned every single Palestinian entity that calls for armed struggle against Israel from existing and having bases in Syria. Uma das suas primeiras iniciativas no governo foi proibir que qualquer tipo de organização independente palestina pudesse andar armada ou pudesse ter armas dentro da Síria. But in order that he is not blamed on being anti-Palestinian, E aí, para tentar parecer como se ele não fosse anti-palestino, he formed a battalion in the Syrian army called Al-Sa'iqa, which was supposedly a battalion for the liberation of Palestine. ele constituiu um batalhão dentro do exército sírio sob seu controle que supostamente servia para a libertação da Palestina, But never was it so. mas que nunca foi utilizado e que nunca serviu para isso. In fact, one of the most comfortable and secure borders with Israel is the Syrian one. Inclusive, a fronteira mais segura de Israel é a fronteira israelense com a Síria, Until, of course, the 63rd commemoration of the Nakba. até a 74ª celebração do Nakba palestino, a data na qual os palestinos lembram a sua expulsão da Palestina e do que virou Israel. The 63rd commemoration of the Nakba coincided with the first year of the Syrian Revolution. Essa comemoração da Nakba palestina, da 63ª Nakba, coincidiu com o estourar da Revolução na Síria. And I don't know if you remember, but everybody started saying this is the third intifada. E não sei se vocês se lembram, mas todos diziam, olha, vai estourar a terceira intifada. Everybody from the south of Lebanon, inside the West Bank, started crossing over. There was a lot of fire going on inside and outside Palestine. Haviam diversas manifestações no sul do Líbano, diversas manifestações na Cisjordânia. So what did the Syrian regime do? Mas o que o regime sírio fez? While I needed a permit 4 days in advance from the intelligence services to visit a village close to Jolan occupied Heights, Enquanto um cidadão sírio precisa de uma permissão emitida com 4 dias de antecedência para que eles possam chegar a qualquer lugar próximo nas redondezas das colinas de Golã, que são território ocupado sírio, suddenly the Syrian regime provided buses, massive buses, from the capital to the Israel borders of young revolutionary Syrians and Palestinians from the camps to jump over unarmed, unprotected into Israel. De repente, o regime organizou ônibus para levar refugiados palestinos e utilizados como bala de canhão na fronteira da Síria com a Palestina. When there were several martyrs from the Palestinian capital Yarmouk, E quando houveram diversos mártires do campo de refugiados palestinos de Al-Yarmouk, and where their families went to the stooge Ahmed Jibril of the PFLP inside the camp, e quando as suas famílias foram reclamar a respeito de que tinha acontecido para um dirigente chamado Ahmed Jibril, da Frente Popular pela Libertação da Palestina, que é um setor da frente inteiramente controlada pelo governo sírio, asking him, how can you use the passion inside our young daughters and sons, our passion for Palestine
save the Syrian regime. E eles perguntaram como vocês tiveram coragem de utilizar os nossos filhos, a paixão dos nossos filhos, para utilizá-los como bala de canhão em defesa desse regime sírio. Ahmed Jibril shot them in the head in the middle of the camp publicly to teach entire Palestinian camp a lesson. O dirigente pró-regime Ahmed Jibril deu um tiro na cabeça dos pais ali presentes para assassiná-los exatamente no meio do campo de refugiados, para dar uma lição para os palestinos que ousassem questioná-lo. Let's go back in history a bit. Mas vamos então, em torno dessa questão palestina, retornar um pouco na história. When Hafez al-Assad, along with 20,000 Syrian troops, went on to occupy Lebanon, Quando Hafez al-Assad comandou 20.000 soldados sírios para invadirem o Líbano, one of the most important motives of such an occupation essa ocupação ocorrida em 1976, uma das principais razões pela qual ela ocorreu, was in order to crush the Palestinian armed resistance. foi exatamente para esmagar e atacar a resistência armada palestina. Not only as an end in itself, Não apenas com um objetivo por si mesmo, because the regime was afraid of a Palestinian left-wing alliance in Lebanon that might work to destabilize it in Damascus. mas porque o regime temia a força de uma aliança da esquerda libanesa com os palestinos que pudesse jogar uma crise política em Damasco. Digits and numbers that we've become accustomed to see in hundreds on TVs. Porque os palestinos hoje viraram números, foram transformados em apenas dados estatísticos, como ficamos acostumados a assistir na televisão. The 4,000 Palestinians killed in Tel Zatar in 76 Aqueles 4.000 palestinos assassinados no campo de refugiados de Tel Zatar em 1976 are 90% of the total martyrs of the first Arab-Israeli war in 1948. representam em termos proporcionais 90% dos palestinos mortos na guerra que foi a guerra da criação do Estado de Israel em 1948. The attack of Hafez al-Assad on the Palestinian resistance, O ataque de Hafez al-Assad à resistência palestina, on armed Palestinian resistance, na resistência armada palestina, left the camps nude. fez com que os campos ficassem nus, Nude for attacks by Christian fascism inside Lebanon, and introduced and made much easier the road of the 1982 Israeli occupation of the south and of Beirut. o ataque organizado por Bashar aos grupos armados palestinos fez com que esses grupos ficassem nus e desarmados para ataques vindo tanto da extrema-direita cristã no Líbano, quanto para os ataques israelenses que mais tarde marcariam o país. But they say this is old days. Mas muitos dizem que isso faz parte do passado. Let's talk about today. What did Bashar al-Assad do to Palestinians in Syria? Mas então vamos falar sobre hoje em dia, o que Bashar al-Assad está fazendo com os palestinos na Síria. The first time the Palestinians from Al Yarmouk refugee camp A primeira vez com que palestinos do campo de refugiados de Al Yarmouk decided to join their Syrian sisters and brothers in the revolution, decidiram se juntar a seus irmãos e suas irmãs sírias na revolução, in using the same slogans, toppling the Syrian regime, utilizando os mesmos slogans chamando pela derrubada do regime. yes, they were treated equally by the Syrian regime. Sim, os palestinos e os sírios foram tratados de forma igualitária por esse regime. Equal in grave, equal in death, violence and oppression. Igualitários na morte, na destruição e na opressão. There's of course American imperialism at work and European at work here. Então, sim, claro, existe intervenção imperialista americana, existe intervenção imperialista europeia. But I assure you, without any tinge of romanticism, Mas lhes garanto, sem nenhuma gota de romanticismo, that the Syrian people are more than anyone aware of this. que o povo sírio, mais que qualquer outro, tem clareza disso. Are aware of this to the extent that even the much needed representational transitional entity Clareza ao ponto de, muitas vezes, entidades de transição, que são muito importantes para o processo, the Syrian National Council, como o Conselho Nacional Sírio, was abandoned not by the international community, foram abandonados não pela comunidade internacional, but was abandoned by the Syrian people. mas foram abandonados pelo povo sírio. At one point, people in Kafr Nubul, and you heard him say that in the beginning of the documentary, Como vocês viram, por exemplo, no documentário a respeito de Kafr Nubul, said الشعب يريد إسقاط النظام والمعارضة. The people want to topple the regime and the opposition. colocam que o povo quer a derrubada do regime e da oposição. Don't worry about the Syrian people.
Então não se preocupem com o povo sírio. Don't worry about Egyptians, don't worry about Tunisians. We would do much more with your solidarity than with your pity and worry. Ganhamos muito mais. Não se preocupem pelos sírios, pelos tunisianos, pelos egípcios, mas porque nós ganhamos muito mais com a sua solidariedade do que com o seu sentimento de dó. The Syrian revolution is certainly in its democratic phase. A Revolução Síria se encontra hoje na sua fase democrática. Its democratic phase in a descriptive and not a normative sense. E digo isso no sentido descritivo e não no sentido normativo. A democratic phase in the sense that whichever walk of political life you come from, Democrático porque para qual seja lá o setor da vida social do qual você vem, whether you are from the feminist women's movement, caso você seja do movimento feminista, the movement for the struggle of the LGBT community, o movimento de luta LGBT, of ethnic minority, de minorias étnicas, of seculars, or even of religious groups, se vocês são seculares ou se vêm de grupos religiosos, you need a minimum democratic entitlements such as freedom of movement, freedom of organization, and freedom expression in order to build and insert yourself in a mass movement, in a movement of mass radical character. vocês precisam do básico, da liberdade de expressão, da liberdade de organização, para que vocês possam construir um movimento de caráter real junto às massas. Without which you cannot work, you can sit and talk in cafes about women's liberation as much as we want back in Damascus, but if we cannot build a movement, we're just preaching to the choir. E sem esse espaço democrático, sem que você tenha esses mínimos direitos democráticos, você jamais poderá construir qualquer tipo de movimento que seja para fora de pequenos círculos e pequenos grupos em cafés. So yes, this revolution is in its democratic phase, but it has a socialist subconscious. Então sim, essa revolução se encontra na sua fase democrática, mas ela carrega um subconsciente socialista. And only with your help will we able to transform it, hopefully later on, into a full-fledged, permanent socialist revolution. E será apenas com o apoio de pessoas como vocês que conseguiremos transformar essa revolução numa revolução verdadeiramente socialista. So I want to close with a quotation from Lenin. E gostaria de encerrar com uma citação de Lenin. And I found very appropriate for the divisions amongst the left that the Syrian revolutionary file, the file of the Libyan revolution, and the Arab Spring in general is causing. Que me parece ser uma citação que nos ajuda a compreender tanto a revolução na Líbia quanto a revolução na Síria. Lenin says, to imagine that social revolution is conceivable Imaginar que a revolução social é concebível without revolutionary outbursts sem explosões revolucionárias by a section of the petite bourgeoisie, por setores da pequena burguesia, with all its prejudices, com todos os seus preconceitos, without a movement of the politically non-conscious proletariat, ser um movimento entre os setores não conscientes do or proletariado semi-proletarian masses, ou das massas semiproletárias, against oppression contra a opressão by the landowners, pelos donos de terra, the church, a igreja and the monarchy, e a monarquia, against national oppression. contra a opressão nacional. To imagine all this is to repudiate social revolution. Imaginar tudo isso é repudiar a revolução social. Whoever expects a pure social revolution Quem espera uma revolução social pura will never live to see it. jamais viverá para vê-la. Such a person pays lip service to revolution Tal pessoa defende a revolução da boca para fora, without understanding what revolution is. sem compreender o que é revolução. And thank you. Muito obrigado. انزل عيش الشباب